Olá, boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou conversar com uma artista plástica que se chama Maria Lynch. Ela é carioca e a gente vai conversar um pouquinho sobre a carreira e sobre a trajetória dela. Então, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, podem fazer perguntas online. E depois me digam se vocês estão me vendo bem e me escutando bem também. Vou aqui aumentar o meu som. Pronto, tô. Oi, Júlia. Tá me ouvindo? E agora, foi? Agora foi. Ai, que bom. Você tá me ouvindo bem? Tô te escutando bem. Tá, Você tá me escutando também, né? tô te ouvindo bem. Bom, primeiro eu queria te agradecer por ter aceitado o convite. Imagina, obrigada a você. É um prazer estar aqui. E eu abri a caixinha de perguntas, né, na semana passada. Apareceram algumas perguntas bacanas que eu vou fazendo, estão anotadas aqui no caderninho. Mas eu acho que a gente podia começar você se apresentando. Sim. Então, eu sou artista plástica, carioca. Me mudei para São Paulo recentemente. Estou morando aqui há um ano. E artista visual, né? Que eu gosto de me colocar assim, porque eu faço desde vídeo, escultura, performance, instalação, trabalho com várias mídias. Tá, bem-vinda, São Paulo, que bacana. Obrigada, tô amando morar aqui. Muito bom. Ai, que gostoso. Eu morei no Rio muito tempo e eu também fico nessa ambivalência, assim, mas eu gostei de ter voltado também para São Paulo. São complementares, né? Mas eu acho que esse circuito e ambiente da arte tem mais fomento, enfim. Você fica mais motivado, né? Ainda mais no momento, assim, de cultura que a gente passa no Brasil, que tá tão difícil, né? Aqui São você energias de cidade bem diferentes, né? Mas são bem complementares até, de certa forma. Você vai para o Rio para dar uma descansada, volta reenergizado para trabalhar. Bom, eu vou me apresentar também, porque eu acho que tem pessoas que são da sua conta, né, e que não me conhecem. Meu nome é Júlia Demeter, eu sou daqui de São Paulo. Eu trabalho com arte há mais ou menos uns 10 anos já. Eu ofereço acompanhamento para artistas, no formato individual e em grupo. Eu também sou curadora e também trabalho como editora nessa área de arte, sobretudo arte contemporânea. E, bom, eu acho que a gente pode começar a conversa com essa pergunta que eu vou ler, que apareceu na caixinha de perguntas, sobre se teve alguém ou algo que fez com que você tomasse a decisão de se tornar artista plástica. Acho que tiveram vários fatores, assim. Acho que o mais óbvio deles é minha mãe ser artista plástica. Mas ela veio da dança, ela depois virou coreógrafa. Então, quando mais ou menos eu tinha uns 10 anos, talvez ela iniciou a pesquisa dela. Começou muito com aquarela, então tinha uma relação muito grande com o movimento. E eu também fazia dança, então acho que a gente se comunicou muito ali naquele lugar. Tipo, encontro com a mãe, a outra mãe, você vai descobrindo, né, na adolescência.
Mas eu não queria ser artista plástica de jeito nenhum. Também queria essa polaridade, né? Essa versão, assim. Então, mais ou menos até os 17 anos, eu não sabia muito o que eu ia fazer. Apesar de sempre ter estudado em escolas que eram bem construtivistas, assim. Então, basicamente, a aula que eu mais gostava na escola era de arte. Eu amava. Fazia já uns bonecos de papier-mâché, fazia muitos bichos de papier-mâché. Então, tudo isso vai entrando no seu vocabulário, né? Inconsciente, da sua criação que já vem sendo construída ali desde pequena, eu acho. Mas, não, assim, maior, adulta, acho que teve um momento, assim, que foi bem importante, que foi quando eu passei 6 meses em Paris, assim, fui estudar, bem naquela época de transição, de não saber o que fazer. E aí uma amiga minha que veio me visitar do Brasil, ela ficou lá em casa, a gente foi ver uma retrospectiva do surrealismo no Pompidou. E ela gostava muito, assim, de arte, ela entendia muito, e ali, assim, um portal se abriu. Ela me falando, me apresentando, falando, conhecia muito sobre arte. Então, ali eu comecei meio que a desenhar compulsivamente, ia para todos os museus, passava a tarde, às vezes eu tinha um tempo livre, ficava lá seguindo os estudantes de arte no museu. Na cola. Total. Era assim, muito bom. Um momento de descoberta absoluta, 17 anos, 18 anos que eu tinha. Depois eu voltei, quando eu voltei para o Rio, eu comecei a estudar no Parque Lage, tive a sorte de fazer aula com o João Magalhães, que é um pintor incrível, uma pessoa maravilhosa. E eu lembro dele me falando assim, como é que eu começo, João? Como é que, né, muito Total, é meio travada. misterioso, né? E ele falou assim, Maria, simplesmente começa, não pensa. Isso foi a melhor coisa, assim. Acho que uma pessoa que está começando é maravilhoso você se destravar e soltar, porque tudo já existe, né? Vai ser a sua composição, a sua singularidade, como é que você vai construir aquilo da tua maneira, né? Então você tem que experimentar, tem que ir fazendo. Que bacana. Não, e o Parque Lage é muito especial, né? Eu estudei lá também. Eu senti que hoje em dia até tem cursos de formação, né? Mas na época era uma escola totalmente livre, né? E eu lembro que isso eu amei, porque você não precisava necessariamente chegar em lugar nenhum, né? Você pegava as coisas que te interessavam, você ia costurando e não tinha a coisa do diploma ou de. Exatamente, tira esse peso, né? E você escolhe os artistas que você já se identifica para estudar. E aí você faz a sua costura, quero fazer uma aula de videoarte com fulano, quero estudar desenho, modelo vivo, com Beltrano, né? Então, tipo, essa tua própria escolha e liberdade de construir é muito legal, né? Eu É, lembro que eu entrei para o vestibular na FAP aqui, quando eu tinha mais ou menos, quando eu tinha voltado de Paris, eu tentei, assim, eu entrei, mas eu fiquei meio com vontade de não vir, assim, talvez por causa disso, com medo dessa formatação. Eu não posso dizer, não conheço como é que é o curso de formação lá, mas eu achei essa maneira mais solta, mais livre, bem legal. eu sou muito grata ao Parque Lage, eu acho que é um lugar. E fora o espaço em si, né? Aquela natureza, aquela coisa suntuosa, assim, que é. É incrível aquela casa, né? Inspiradora. No meio daquele verde. Mas acho que respondeu bem, então, essa pergunta. Acho que foi uma coisa que, pelo jeito, foi um gancho que começou com a sua mãe, né? Aí depois passou por essa amiga, e aí depois você viu que tinha uma coisa forte sua mesmo, né? É uma construção, acho que muito também vem muito dos pais, assim, a maneira de não formatar isso que eu estava falando, né? Minha mãe já com uma certa liberdade existencial, com um pensamento mais livre, mais aberto, eu fui estudar numa escola construtivista que era muito livre, então eu acho que tudo isso incentiva, né? Também. Boa. Aí, a próxima pergunta é por que você escolheu estudar em Londres? Não se considera uma artista muito carioca? Essa pergunta já pulou um pouco, porque a Maria nem contou, né, como ela acabou estudando e tal. Também, se você quiser, provavelmente alguém que já conhece a sua trajetória.
Não, eu acho que eu sempre me senti meio nômade. Eu tenho uma coisa, né? Tenho até hoje. Depois que você tem filho, isso diminui um pouco, mas uma sensação de não pertencimento. E talvez identitário, que tem a ver com o meu trabalho, que daqui a pouco a gente vai entrar. Então eu gostava muito de me colocar esse desafio de ir para uma outra cultura, assim, de me jogar e ter que reaprender e me desconstruir, sabe? Faz muito parte do que eu sou e como eu penso e, consequentemente, também a construção do meu trabalho. E aí, para Londres, foi assim uma vontade de ir para fora, de viver um pouco isso e fazer uma faculdade, que também escolhi uma faculdade bem, que eu acho bem interessante, assim, o modelo, porque era um mestrado, né? Não tinha divisão de mídia, então você podia fazer qualquer coisa ali dentro. Você podia tanto fazer vídeo, escultura, instalação, pintura. Porque tem, por exemplo, a Goldsmith, você já tem que escolher antes o que, que você quer fazer. A ênfase, né? E aí meu pai falou assim, tipo, termina a faculdade aqui no Brasil, e aí eu fazia paralelo à filosofia, estudava no Parque Lage e também fazia outra faculdade de design, assim, para ter um diploma, né, coisas que o pai exige, enfim, e aí Todos, acho que todos os pais exigem. preocupam com isso, né. E aí me prometeu me ajudar naquele início ali a pagar a faculdade em Londres, o mestrado. Foi assim que eu escolhi. Londres é uma cidade muito, eu amo, né? É uma cidade fascinante, muito interessante. E o resto da pergunta, se você se considera uma artista carioca, Ah, sim. Sim, porque eu sou carioca, nasci no Rio, mas sou do mundo, assim. Acho que ter esse dinamismo é importante, né? De você circular em qualquer lugar. Tá em todos os lugares ao mesmo tempo. super, super. Eu acho que quando a gente tem uma boa base, né, a gente sabe de onde a gente veio e a partir disso a gente circula bem, né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? O fato de você ter tido uma parte também da sua formação, né? Porque não foi toda, foi uma parte. Sim, abre muitos leques de pessoas que você, né, vai construindo relações ao resto da vida. Tipo, amigos de todos os lugares do mundo. Isso é muito legal, né? Muito, muito. Bom, a outra pergunta é se você sente dificuldades ou sentiu dificuldades por ser uma artista mulher. Sim, Sim, muita resistência, né? Já é um sentimento assim de. Em várias situações, né? Você é diminuída, você é. Como é que eu posso colocar? Existe uma falta de respeito muitas vezes, né? Assim, a maneira como uma pessoa fala com você. Acho que você ser mulher, às vezes, realmente até hoje, é inacreditável, mas ainda existe. é inacreditável. Parece que é igual racismo, né? Uma coisa que você fala assim, não é possível que isso está vindo agora, mas tá, né? Não, é de fato, se você olhar as galerias, eram sempre muito mais artistas homens, e Os até mulher, museus. exceção, muitas vezes. Inacreditável, né? Isso ainda existir. Eu acho que as artistas mulheres, é a minha visão, tá, gente? Daí é a minha visão pessoal. Eu acho que as artistas mulheres muitas vezes ainda estão fazendo em dobro, sabe? Com Para se certeza. legitimar e elas ainda estão com essa balança que é muito complexa, né? De maternidade e carreira, assim, ainda, né? Porque É. ainda eu não acho que tá uma coisa equilibrada, né? Então, Não, como você equilibra isso? Eu tenho um filho, né, de 4 anos, assim, os 2 primeiros anos eu estava fazendo uma exposição virtual com a Luísa Duarte, curadora, e aí foi muito engraçado, eu mandando todos os trabalhos para ela, né, de seleção e tal, ela falou, Maria, que eu, todo ano, desde que eu comecei, desde 2002, eu tenho uma produção, né, às vezes você cria mais, você cria menos, mas
Ela falou que engraçado, 2018 você não tem nenhuma obra. Aí eu, engraçado, 2018, né? Aí eu, plim, foi o ano que o Gael nasceu, meu filho. Então, assim, né, eu pude estar ali e é muito importante para o teu filho, né? Obviamente, para o processo dele. Claro que eu fazia alguma coisa aí para o ateliê, mas eu levava muito ele para o ateliê. Levo até hoje, mas muito difícil. Muito, É um muito desdobramento difícil. quase impossível. Muito, muito. É um equilíbrio de pratos que eu acho que toda hora vai tem um prato que vai cair, né? Não tem como, assim. É a carga mental, né? Acho que é um pouco isso também, que às vezes não é tão visível para quem não é mulher, mas é que a carga mental é muito grande. É muito grande. Muito, sua cabeça muitas vezes, né? Quantidade de eventos que eu não pude ir, participar, e coisas que eu não pude fazer, enfim, você está também mentalmente ocupada com aquilo, fisicamente esgotada muitas vezes, né? Exato, exato. Tá. A outra pergunta que fizeram é como você fez em relação a vendas? Sempre foi algo fácil? Como fazia antes de conseguir ter as galerias? Quando até morar em Londres, assim, eu não tinha, vendia uma coisa ou outra, né? Mas não tinha ainda uma galeria, não tinha feito. Fiz uma exposição na Cândido Mendes, que é um centro mais cultural. Tinha feito alguns salões, algumas exposições, mas nada muito comercial. E, mas estava começando a vender, vendia diretamente. Aí quando eu voltei, eu entrei para Mercedes Viegas, que era uma galeria super legal. E aí a primeira exposição eu comecei a vender mais, e aí você vai construindo, né? É um passo a passo. Aí dali eu fui para outra galeria e foi crescendo o trabalho, fui para outras cidades, outras galerias. E é legal que você tem essa parceria com duas galerias há bastante tempo, né? Sim, com a Selma Buquerque, de BH, e o Roberto Alban, de Salvador. Roberto acho que eu tô há uns 10 anos, desde que ele abriu a galeria. Nossa, muito tempo. 12, talvez, né? Eu acho que é muito legal, gente. Eu sei que tem a maioria das pessoas que fizeram perguntas são jovens artistas. Eu acho que estabelecer uma relação de confiança e uma relação de afinidade mesmo também entre o artista e a galeria, né? Sim, você vai construindo, né? Com o tempo você vai construindo essa afinidade, essa confiança, porque é uma confiança importantíssima, assim, né? De você ter. E isso vai sendo desenvolvido, né? Vai acontecendo naturalmente, aí às vezes você pode entrar numa galeria que não é tanto teu perfil e você vai adequando, né? Exato. E acho que também, assim, fiquem ligados com pseudo-galerias, né? Cuidado, né? Às vezes a vontade de entrar numa galeria é tão grande que vocês não olham com calma, assim, tá? Quem são essas pessoas? Há quanto tempo elas têm essa galeria, né? Tipo, pesquisem, assim. Os Mas outros hoje em tipos de dia, galeria, né? mas hoje em dia com o digital acho que as coisas ficaram muito mais acessíveis, né? Nesse sentido. Sim, com certeza. A outra pergunta é sobre as suas esculturas. Quando começou o processo de produzir esculturas? É basicamente isso. Aí tem umas. Foi quando exatamente eu estava fazendo mestrado em Londres, porque eu comecei a sentir necessidade de um elemento sensorial, assim, de mais alguma coisa que alcançasse o espectador, assim, a se envolver de uma forma mais completa na obra. Uhum. A experiência da pintura ela é única, né? Mas ela é uma janela. Então eu tinha uma vontade assim de criar uma certa provocação nas pessoas. Tanto é que do início da escultura, logo depois eu comecei a criar instalações.
As esculturas, elas Que aumentou muito, né? já vieram de forma imersiva, sabe? Então você meio que entrava no espaço, você já se inseria dentro daquele universo, né? Um contexto, assim, que era o que eu estava querendo trazer. E aí eu comecei a fazer essas esculturas, virou essa instalação. Eu até, não sei se dá para mostrar tão bem, mas eu tô com o meu livro aqui. Por exemplo, essa aqui é uma escultura que eu fiz no meio da galeria do Roberto Alves. Boa. Então eu queria trazer esse totem assim, para o meio da galeria, uma divisão espacial. E tem a Ocupação Macia, que foi uma instalação que eu fiz no Paço Imperial, que ela era... São mais de 10 mil esculturas feitas à mão, assim, Uau! que preenche uma sala inteira. Estou aqui abrindo o livro e vou mostrando aqui, por exemplo, até essa instalação imersiva dentro de uma exposição inteira com pintura, que era o chão de pipoca. Então eu comecei a brincar com alguns elementos também junto com a pintura, criando mais uma dimensão para aquela história ali do espectador que está vendo uma exposição. Deixa eu ver se eu acho a instalação que passa assim. Essa aqui é uma outra instalação que chama de junção espacial. Dá pra ver? Nossa! Tinha até um barulho, um som de respiração. Agora uma curiosidade minha, e a confecção dessas esculturas? Porque deve ser um trabalho... É um trabalho insano. Eu tenho uma costureira que trabalha comigo desde o início, assim, até hoje eu estou fazendo umas esculturas grandes para o Museu da República agora. Uma Que exposição legal! de Arte Rio. E aí ela tá lá comigo. Quando eu preciso dela, pô, a gente é muito parceira, assim, de trabalho, de pensar, desenvolver. Nossa, mas mesmo assim, vocês duas fazendo essas coisas que são monumentais, né? Uma escala institucional, né? Muito grande. É grandioso, né? Essa aqui foi a escultura que foi pro corpo, né? Falando desses corpos. A gente vai entrar mais ainda no assunto do trabalho, mas isso aqui era um conjunto de pessoas vestidas com essas esculturas e fazendo uma performance sempre, como num devir, um constante devir, sempre se transformando. Então elas se amalgamavam numa posição, faziam um formato e aí elas iam se movimentando devagarzinho, construindo outra forma. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. E provocar o espectador. Teve uma vez que eu fiz na primeira edição da SP Arte essa performance. E até hoje, quando eu encontro a Fernanda Feitosa, ela fala: Maria, foi muito legal, porque eu meio que colocava as performances para ficar na beirada de cada galeria, sabe? Discutindo um pouco esses espaços, sabe? Então, e interagindo com as pessoas. Ah, achei a instalação. É totalmente diferente, né? Da interação do corpo vendo uma pintura. É totalmente diferente. Realmente. Porque eu quero evocar esse sensorial, essa sinestesia, memórias da infância. Meu trabalho fala muito sobre isso, né? Sobre essa desconstrução da realidade, essa desconstrução da identidade, do que somos, do que acreditamos que somos. E então, através de um campo físico, né, um campo que você é obrigada a se submeter, aquilo te faz pensar, né? O Proust tem essa palavra que ele usa muito, que é a sinestesia, quando uma sensibilidade remete, puxa a outra, né? Uma sensorialidade, assim. Então, eu acho que essas instalações provocou bastante isso, assim, fiquei bem feliz com o resultado. Então foi tipo, foram muitos anos pintando. Aí quando você foi fazer o mestrado fora, começaram as esculturas e aí depois de um tempo as instalações. É, as esculturas individualmente, quando eu comecei a fazer elas com tecido já, eu Tá. comecei já a organizar elas no espaço. Aí já comecei a criar ambientes com elas, então foi meio que uma coisa que gerou da outra rapidamente, assim, teve um desdobramento rápido.
E aquilo começou a me fascinar de tal maneira, assim, criar essas ilusões, esses espaços. Que legal. Que legal. Não deve ser nada, nada fácil, mas deve ser muito maravilhoso, assim, sentir, né? Tá lá em pé e interagir, porque vira um corpo, né? Vira um. É a corporealidade, está lidando ali corpo a corpo, né? Não, você vê assim, como mestre, assim, como toca as pessoas. Essa principalmente aqui, outras fotos, era um campo muito imersivo, uterino, né? Uhum. São esculturas abstratas feitas à mão, mas elas remetem a bichos de pelúcia, né? Essa era a ideia. Mas elas, assim, elas te envolvem mesmo. Você entra naquele ambiente e você fica completamente tomado. É overwhelming, sabe? É tipo, Total, é overwhelming. É informação de cor, de textura, de material, né? De espacialidade. Muito legal. Mais uma pergunta, vou ler. Maria, seus trabalhos são bem coloridos, cores fortes, vibrantes e contrastantes. Como é a sua pesquisa de cor? eu gosto muito dessa radicalização cromática. Eu brinco. Olha, bom termo. É legal, né? Acabei de inventar. Mas é Eu crente que era um radical. super termo da história da arte que eu não conhecia. Eu falei, nossa, que termo diferente. Tipo assim, pode ser a capa de um livro, né? Mas eu acho que brincar com o improvável, com o impossível, assim, acho que eu tento ir no limite, assim, de como as cores podem dialogar e conversar. Sempre foi meu fascínio cor, uma coisa minha que foi como começou, tudo começou pela cor. Olha só. Começou na pintura, assim, era o desejo de criar cor com tinta a óleo, né, que era uma delícia, você ficar ali criando cor, criando cor. Mas isso que me fascinou muito realmente na pintura, assim. Também a materialidade da tinta. Então você vai explorando, aí aquilo vai virando a sua linguagem, né? Acho que os tecidos me influenciaram muito. Depois que eu comecei a fazer as esculturas, vieram cores mais Mais fortes ainda, né? cores mais radicais. Mas a pergunta foi sobre a cor. Como você faz a sua pesquisa de cor? Acho que isso é uma parte mais intuitiva, talvez, do trabalho. É como você vai, uma cor puxa a outra, como você vai. Porque a minha pintura ela é feita de camadas, então o erro é maravilhoso. Então eu vou assimilando o erro e daquele erro pode apagar, pode botar uma textura que você quiser, uma cor, uma camada mais diluída, que a gente chama de veladura, enfim. Então você vai construindo mesmo a parte da cor até o momento que aquilo funciona, né? Tá. Acho que responde bem, que é uma coisa mais intuitiva, né? Que acho que você tem essa atração por cores mais fortes e isso acaba entrando no trabalho, né? Vira linha de pensamento, eu acho, como você pensa a cor. Né? Uhum, tá. Perguntaram também, quais são as suas principais referências e se seguem sendo as mesmas, ou se é uma coisa que mudou ao longo desses anos de carreira. Acho que o tempo inteiro você é influenciado, né? Assim, você está vivo, você está vendo, você está pesquisando, você está lendo, você está sendo transformado, assim, mas claro que tem coisas que te tocam mais e coisas que você, de uma certa maneira, apropria e desconstrói. Então, assim, sei lá, a gente pode falar desde cinema, tipo Alejandro Jodorowsky, porque meu trabalho tem essa onda surrealista, assim, que eu amo. Adoro ele, adoro. Magia e tarô e uma coisa latino-americana surrealista, né? Assim, E adoro. é sarcástico, né? Tem muito humor.
Para quem tá vendo e não conhece, o Alejandro Rodorovsky, ele é chileno, e ele é um artista muito multi, assim. Hoje em dia ele deve ter o quê? Quase 80 anos, por aí. Ah, Mas ele fez muita coisa no cinema, né? Sobretudo no cinema. Mas ele tem uma relação com o tarô muito forte. Ele também escreve muito e ele tem uma coisa com autoconhecimento muito forte, né? Uma relação arte e autoconhecimento, assim, bem tarô. interessante. Hã? Joga tarô, né? É, não, muito incrível ele, muito completo, né? Cara fascinante. É, muito corajoso, muito. Mas aí vai assim, desde música, tem um pianista que eu amo, que me influenciou muito, pelo silêncio, assim, que ele tem uma coisa meio parecida com Eric Satie, mas na linguagem dele, chama Gonzalez. Então acho que são das coisas mais diversas, os pintores, obviamente, assim, James Saville, Cecily Brown, tem milhões, Marlene Dumas, Wilson Freud, assim, pessoas que eu acho assim, absolutamente fantásticas, as pinturas, Paula Rego, né? Uhum. E filósofos, porque acho que eu tive essa sorte de estudar filosofia, assim, e Na graduação, né? graduação. Então fui me deparando com filósofos que tinham muito a ver com o meu próprio pensamento, né? Você se engaja com aquilo que você se identifica. E que é esses pensadores que se chamam de pensadores da diferença, que é Derrida, Deleuze, tem uma turma enorme, Bergson, e eles falam muito sobre essa Deleuze, vamos supor, né? Ele fala sobre muito o devir, sobre essa construção do pensamento, do seu próprio pensamento, que é múltiplo e é singular. Enfim, milhões de coisas que eu me identifico e o meu trabalho também foi se baseando, sabe? É muito legal, né? Que você teve essa base acadêmica forte, né? Que é mais conceitual, que é mais racional e tal. E aí depois você vai para uma coisa totalmente, né? Mais livre, mais criativa, mais, enfim, super autoral. Assim, elas vão andando juntas, assim, até o ponto que você vai realmente escolhendo, né? Fazendo essa amálgama toda e construindo a sua linguagem. Muito legal. Agora eu vou fazer uma pergunta minha no meio de tantas perguntas. Qual foi a exposição ou obra que você mais se sentiu realizada de fazer até agora? Todas. Eu já vou apontar uma, assim, que eu acho que em diferentes aspectos, cada uma, né, significou alguma coisa, umas muito menos do que as outras. Mas eu acho que a ocupação macia seria, assim, a talvez mais completa, assim, como um trabalho, né, que fala muita coisa, que tem uma força e que tem alcançado tanta gente. Até hoje as pessoas falam, sabe? Outro dia mesmo alguém lembrou que foi essa instalação foi, ela se desdobrou para outros lugares, né? Então, essa pessoa viu num lugar e ela ficou completamente fascinada. E até hoje, sabe, tem essa repercussão com esse trabalho. Que é aquela que eu mostrei que eu fiz no Paço Imperial, né? Da sala toda ocupada. É que o lugar também é forte, né? O passo, enquanto espaço, também já é um espaço imponente, né? Tem um museu incrível, né? Aquela arquitetura, ela é muito. Tem uma presença, né? Para quem não é do Rio, né? Mas é um lugar super histórico no centro do Rio e muito forte para a história do Brasil também, né? Muito. E tem uma arquitetura colonial, assim, bem preservada e aquelas, né, aquelas paredes largas, aquela coisa que aí tem, né, tem o diálogo do artista com aquela arquitetura, né? Tá.
Eu acho que eu vou colocar algumas perguntas que o pessoal está fazendo agora ao vivo. Gente, eu não sou boa com os arrobas, tá? Então, se eu não souber ler, a Sara Bitante Artes está perguntando: no início da obra, você parte do desenho? Então, muito do como começou a minha pintura foi fazendo desenhos. Tenho acho que mais de 500 sketchbooks de coisas que eu ia desenhando ao longo da vida, no mundo real, Nossa, construindo e trazendo para o ateliê e trazendo para a pintura. Então, no início se deu muito assim. Eu fazia uma certa arquitetura da pintura. Até marquei algumas coisas aqui, porque é um assunto bem interessante esse desenho, porque eu estou trazendo de volta da pintura atual. tá. Então, eu inseria, às vezes, como uma certa forma de começar a tela, mas trazia elementos já desconstruídos no desenho, desconstruía ainda mais, né? Sempre beirando essa figuração, né? Esses elementos que eu fui construindo, que ora Tá. remetia a brinquedos e ora remete mesmo a um espaço inconsciente, mas trazendo algumas coisas, elementos mais gráficos do desenho. Tem aqui uma série de desenhos que eu fiz um livro da Kozak, mas aqui tem um resumo do livro. Então esses eram assim meio que os desenhos que eu fazia. Tá. E aí, acho que só eu entendo meio que são essas coisas. E aí, enfim, trazia isso para a pintura. E aquilo foi sendo desconstruído, assim, mas até que em algum momento eu quis trazer o desenho de volta. Então tem esse diálogo com a pintura, com a tinta. Em alguns momentos tem uma coisa mais gráfica do desenho. E agora eu comecei a construir as linhas de volta no desenho, mas por retirando, assim, eu pego a tinta preta e meio que revelo, deixo o que eu quero revelar, que são essas linhas, mas com o que já estava lá atrás, o acúmulo de tinta, as histórias que estavam ali acontecendo na pintura, eu apago e revelo só o que eu quero através dessas linhas. É um processo bem interessante. Estou gostando, assim, de trabalhar meio que em oposição, é uma coisa oposta à pintura, né? Que tem esse apagamento todo. Mas é isso, esse desenho veio de formas diferentes no processo. Tá. Eu cheguei a ver no estúdio Visit que eu fui a coisa com as fitas, né? Exatamente. E No aí início fica era o que assim, você puxa, né? no início era sem fita, agora eu comecei a usar a fita que deu um efeito mais de linha mesmo, uma coisa mais gráfica que eu gostei. A pesquisa Tá. se dá muito através de experimentando mesmo, né? Você está ali interessado numa coisa, você vai esmiuçando, experimentando. Ontem tinha umas pessoas no meu ateliê, a gente estava falando sobre isso, né? A possibilidade de você também ter o momento e todo o tempo para errar, para errar, para errar e não mostrar para ninguém, você ter esse desgaste você com a obra mesmo, até que uma hora você pode acertar e construir alguma coisa de nova, né, para você, enfim. Mas é muito importante você ter esses períodos de não mostrar o trabalho, de estar no ateliê mesmo com você. Tá numa fase mais caverna, né? Tal. Tá. Bom, se vocês quiserem seguir fazendo perguntas, eu vou olhando por aqui. A gente tem mais ou menos 15 minutinhos até encerrar. Tem alguma coisa que você queira contar que não, né, não foi conversado através das perguntas? Algum projeto novo? Enfim. Eu tô fazendo essas esculturas pro lado de fora, externas, que foi uma coisa que eu sempre quis fazer. E vai acontecer no Museu da República, que também tem um jardim lindo, assim, então é uma oportunidade de poder mostrar num espaço também
né, onírico, enfim. E aí eu consegui chegar a tecidos, enfim, porque eu fiz um trabalho aqui em São Paulo com o Marc Potier, que era numa praça aqui. Então, assim, cada um tinha que escolher o lugar que ia fazer. Eu acabei escolhendo umas árvores que eu decidi meio que enlaçar elas. E aí eu comecei a fazer uma costura com o tecido entre todos os... Era uma seringueira, então tinha milhões de raízes, milhões de galhos. Então eu fui passando o tecido. E super funcionou, assim, durou com esse tecido para a área externa. Então foi uma coisa que deu um resultado que eu fiquei amarradona em experimentar de novo. Eu acabei fazendo, propondo, né? Quando me chamaram para fazer a exposição, propus essa instalação para o lado de fora, que é sempre um desafio, né? Fazer obras para área externa, material, enfim, durabilidade. Então, eu estou bem empolgada com esse trabalho novo. Que legal. Quando que vai ser? Já tem Domingo data? 17 de setembro, junto com a Arte Rio, que abre dia 14, quarta-feira. Então, meio que vai fazer parte da programação. E é um museu muito legal, né, de conhecer, enfim. No Museu da República. Tá. Esse trabalho aqui que a gente não falou muito, mas acabou que abri aqui a página sem ver, mas é um trabalho que eu gosto muito, que é um portrait do meu pai. Eu fiz essa escultura, uma máscara que eu botei no rosto dele, que a gente falou um pouco da minha biografia, assim, né? Então, meu pai, ele é neurocirurgião, Uau! que é meio que a oposição do que minha mãe era, né? Essa figura livre, liberta. Meu pai era mais certinho, mais exigente, digamos assim. Estão E perguntando se é no Museu da República de Brasília? não, Não, do Rio, do no Rio. do Rio. É porque tem, né? É verdade, tem em São Paulo até. Não é no do Rio, gente. Continua, desculpa. Nada, imagina. Mas então eu também cresci com meu pai estudando slides de cérebro, sangue, né? Aquelas formas amorfas, enfim, celulares. E meu pai estava naquela época, era slide show na parede, ele fazia uma projeção e ficava a noite inteira estudando. E obviamente uma criança fica completamente fascinada com aquilo, né? Fascinada e horrorizada ao mesmo tempo. Então, isso eu acho que eu tive uma influência muito grande também por essas formas já abstratas e orgânicas nessa, né, o que vai entrando no inconsciente. Aí eu fiz esse trabalho em dedicação a ele, esse portrait. Que legal, que legal. Isso vai muito de encontro. Tem uma pergunta que eu não tinha feito, mas tinham perguntado qual é a sua relação com a natureza dentro do seu trabalho, né? Eu acho que Eu acho que é muito, tem uma influência muito grande. muito grande, né? Essa abstração do orgânico, que é onde você entra em contato com esse todo, né? Que é onde você se dissolve, eu acho, né, para mim, do seu ego, da sua identidade, onde você sente essa conexão. E as formas, obviamente, né, que também estão ali, do verde. E E um pai neurocirurgião, ele acessava esse mundo da arte, ele respeitava? Como foi isso? não, ele sempre teve uma sensibilidade muito grande, ele gostava muito de arte, mas muito racional, assim. Então, quando eu comecei a ser artista, enfim, lá com esses 18 anos, ele ficou muito preocupado. Tá. Ele ficou bem preocupado e eu lembro que ele não gostava da ideia até ele pisar na minha primeira exposição. E eu nunca vou esquecer que uma hora ele veio falar com os amigos meus e ele estava assim meio com lágrimas nos olhos, né? Ele ficou emocionado, Que assim, foi amor, ele. Acho que ali ele começou a respeitar. que amor. É. Esse tipo de pergunta sempre aparece aqui, né? Porque eu sinto que tem muita gente que fica nessa eterna expectativa de que a família vai apoiar, né? Então eu acho legal também vocês sempre falarem, né, gente? Tipo, a maioria dos artistas a família não entende mesmo. É, normalmente, assim, o artista, a alminha artista ali no meio da família é um ser meio incompreendido, né?
É um ser que causa preocupação, né? Causa preocupação. Então, Também, né? Ai, é mais frágil, mais sensível. Ai, como é que vai lidar com esse mundo? Mas eu a acho que é questão melhor criar financeira, o né? mundo, né? É criar a sua própria forma de existir e criar o seu universo e o que você acredita, né? É, eu acho assim, para quem fez essa pergunta, eu acho que faça independente de esperar esse apoio, né? Se esse apoio algum dia vier, ótimo, seja da forma que ele tiver, né? Porque às vezes a gente pensa em apoio financeiro, mas acho que um apoio emocional, afetivo é muito importante, né? E caso você seja jovem artista e você vê claramente que a sua família não vai te dar isso, busque isso em redes de apoio, sabe? Em cursos, em grupos, em amizades. Mas não deixe de Faz fazer um por essa A, falta de apoio. faz um A para artista, né? Se apoie, no início principalmente, né, que você tá. Um grande grupo de apoio. Mas é legal você falar isso, Maria, porque eu acho que tem esse lugar também, né? Uma validação que vem à medida que você alcança, assim, que no fundo não é muito justo, né? É, tem que ter coragem. É difícil, mas vale a pena. Vale a pena porque eu acho que é você construir, assim, aquilo que te dá maior recompensa, né, na vida, apesar de todas as dificuldades. Você falou de um outro trabalho que eu gostei muito de fazer, que foi uma instalação que eu fiz em Los Angeles, uma exposição lá, que era, eu chamei um amigo meu que era músico para fazer uma colaboração numa instalação que era para você, eu forcei o espectador a entrar, passar pela instalação, que era uma sala cheia, repleta até o teto de bolas transparentes, com Tá. cores que ia criando essa transição das cores na pintura das camadas. E aí depois tinha as pinturas. Acho que dá pra ver aqui. Na verdade, essa foto foi Dá. feita antes, as bolas iam até o teto. Ai, que legal. Eu era obrigada a passar essa experiência. E era bem difícil de andar, assim, você tinha que realmente abrir o caminho. E o som era muito bom. Foi um amigo meu que mora lá em Los Angeles há muito tempo, o Rodrigo Amarante. Eu chamei ele para que ele faz canção, né? Eu falei, ah, vamos fazer uma Ele tá experiência. super bem lá, né? Se achou lá. Já há muito tempo que ele mora lá. É, é uma cidade artística, né? Uma cidade bem artística. É uma cidade bem interessante. Que legal. Gente, eu vou me encaminhar para a última pergunta, tá? Se vocês tiverem mais umas últimas, porque vai dar o horário. Eu tento não estender a live mais de uma hora, senão acho que fica muito extenso. Claro que não dá para chegar nem perto de todos os temas, mas é o que dá para fazer. E perguntaram, eu vou fazer essa pergunta agora porque tem o gancho com essa última coisa que você falou, que é como você fez para internacionalizar a sua carreira. Você realmente focou nisso como estratégia ou aconteceu naturalmente? Voltei de Londres, que eu não tinha ainda começado a internacionalizar, porque eu só estava estudando. Eu fiquei no Brasil 3 anos e fui fazer uma residência em Nova York, que eu fiz durante 6 meses. Tá, E ali eu vi a necessidade de ficar mais um tempo em Nova York para começar a criar e abrir essas portas. Eu tá. acabei indo, fazendo exposição, trabalhando aos poucos, a coisa foi indo e eu fiquei 3 anos lá. Aí eu voltei, Há bastante tempo. Como chamava essa residência? Are You, uma Tá, residência em Nova York muito boa, muito boa. Muito bem conceituada até hoje. muito, muito. São muito sérios, muito bons. Depois que eu voltei para o Brasil, que enfim, aí eu engravidei, tive filho, não consegui sair muito. Depois ainda veio a pandemia. Mas isso tudo num percurso de tempo de 20 anos já, né? De trabalho, assim.
Mas eu acho que é natural, eu acho que vai acontecendo, mas você tem que se colocar um pouco a fazer residência fora, isso ajuda, você vai Isso que eu vendo. ia falar, né? A residência é uma estratégia que pode parecer não tão óbvia, né? Mas é uma estratégia, você tá lá, né? Você tá lá em outro país, tipo, com novas conexões, mostrando seu trabalho, fazendo seu trabalho circular fora, entendendo também, né, as redes lá, porque as coisas são um pouco diferentes. Sim, é muito importante fazer. Eu acho, por todos os motivos, né? Por isso, e pela experiência de você se colocar um projeto num determinado período de tempo, com outras propostas, com outras pessoas que você tem que lidar ali, né? Trabalhando junto, tudo é muito rico, assim. Bom, então mandando um monte de parabéns, coração, coisas super carinhosas. Então eu queria agradecer vocês que ficaram aqui com a gente online, que mandaram pergunta. Eu vou deixar essa live salva no meu perfil e depois eu subo ela para o YouTube também. Então, quem não conseguiu pegar do começo, depois vocês podem voltar e assistir. É... Obrigado, Sandra. E não, e parabéns você, né, Maria, pelo seu trabalho, pela sua resiliência, pela sua persistência, por colocar uma artista mulher nesse lugar de, né, de destaque, fazendo coisas grandes, em grande escala também, né? Hoje em dia eu tenho pensado isso, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo artistas mulheres fazendo coisas numa escala monumental, porque isso também, gente, até isso era um lugar totalmente impensável para uma artista mulher. Ah, que legal, adorei conhecer vocês, adorei. Adorei também, gente. Obrigadíssima pelos Passou perguntas. muito rápido essa 1 hora. E você quer deixar mais algum convite? Então tem a exposição no Museu da República no Rio que vai abrir. Quer deixar mais algum convite? É, não, por enquanto eu vou fazer uma coisa no Shopping Leblon também, que vai ser super legal. Mas aí, Olha, no ano que vem, o Art Wall com a Cristiane Laclau, uma curadora super legal lá do Rio. Mas ainda tem um tempinho. O tempo tá passando tão rápido, né? demais, demais. Daqui a pouco o ano tá acabando. Mas esse do Shopping Leblon é muito legal, né? Que fica na entrada, é um painelzão, não é isso? É, exatamente. Que legal, Fazer uma instalação lá, vai ser bem bacana. que legal. Então tá, gente, acompanhem o trabalho da Maria pelo Instagram, né? Eventualmente quando ela posta e compartilha. E ela já falou as duas galerias que ela trabalha, se vocês também quiserem adquirir o trabalho dela, né? Comprar. E, e é isso. Obrigado, viu? Obrigada a você, querida. Um Beijo. beijo grande. Tchau.